Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Raquel Berco, faço parte da comissão científica do QRJ e estou aqui para gravar a resolução de algumas questõezinhas de orgânica da modalidade EM2 com vocês. Hoje a gente vai começar pela questão 19 da prova de 2016, da primeira fase. Ela fala o seguinte: o anidrido acético é uma substância química muito utilizada como reagente de acilação em síntese orgânica. É incolor e apresenta um cheiro peculiar de vinagre, associado ao ácido acético, formado pela sua reação com a umidade do ar. Considere a sua fórmula estrutural abaixo, sobre a qual pode-se afirmar que... Então, gente, como o enunciado ele traz, no contexto, que o anidrido acético ele é um reagente de reações de acilação, eu trouxe para vocês um exemplo. Eu sei que a questão não aborda, mas eu acho legal trazer pelo menos alguma reação para vocês terem noção da importância desse precursor. Por exemplo, na síntese da aspirina, onde nós temos aqui o ácido salicílico reagindo com o anidrido acético da questão e formando o ácido acetilsalicílico, que é o componente aí da aspirina. Tá? Então, só trouxe a título de curiosidade mesmo. Isso não serve para a gente resolver a questão, só porque ele aborda aqui no enunciado reação de acilação. E esse é um exemplo de uma reação de acilação com o reagente, com a substância citada. Agora, resolvendo em si a questão, ele fala o quê? Que o anidrido acético contém 5 ligações do tipo sigma. Gente, ligação sigma é aquela primeira ligação formada entre dois átomos. Então, quando a gente observa a estrutura, a gente tem aqui uma sigma, 2, 3, 4, 5, 6 ligações sigmas que estão explícitas. Como a gente está falando de fórmula bastão, a gente tem aqui carbono, nessa outra extremidade também, e ligado a cada um desses carbonos, nós temos 3 hidrogênios, para completar aí a tetravalência desse carbono. Se a gente for contabilizar essas ligações também, que são sigmas, nós não temos 5, já não tínhamos antes, nós temos agora um total de 12 ligações do tipo sigma. Opa, peraí, deixa eu só... Isso, tá? Nós temos um total do tipo de 12 ligações do tipo sigma. Aí ele fala, na segunda afirmativa, que contém 2 carbonos sp3. Carbono sp3 é aquele carbono que faz 4 ligações simples. Quando a gente observa a estrutura, a gente vê que este carbono aqui que nós sinalizamos é um carbono sp3, tá? E o outro da outra lateral, da outra extremidade, também é um carbono sp3. Tá? Então, a gente tem aí essa segunda afirmativa, parte dela está certa. Depois ele diz 2 carbonos sp2. Gente, 2 carbonos sp2. Carbono sp2 é aquele carbono que está ligado fazendo 2 ligações simples, no caso, e uma dupla. Quando a gente observa esses carbonos aqui, do C dupla O, a gente vê que estes carbonos, sim, são sp2. Por quê? Eles fazem 2 ligações simples e uma ligação do tipo dupla, tá? Então, essa segunda afirmativa está correta. A nossa terceira afirmativa, ele fala o seguinte: os átomos de oxigênio são pentavalentes. Pentavalentes não, gente, eles são divalentes. Por quê? Porque eles fazem 2 ligações. Então, essa daqui está errada. Terceira, então tá errada. A quarta afirmativa, ele fala: o total de ligações π na estrutura é igual a 2. Verdade. A gente contabilizou as ligações do tipo sigma e as ligações π elas são as próximas ligações formadas entre os dois átomos. Então, como aqui nós temos uma dupla, nós temos a presença de uma ligação π. Aqui, idem, tá? Então, essa quarta afirmativa está correta. E o nosso gabarito vai ser a letra C, apenas a 2 e a 4 estão corretas. Então, agora a gente vai para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão vai ser a questão 8 da prova de 2017, modalidade EM2. Ele fala o seguinte:
Além do tipo de interação intermolecular ser importante, o formato da molécula também é um fator importante para estabelecer qual será aquela de maior ponto de fusão ou ebulição. No geral, moléculas planas permitem um maior encaixe entre moléculas vizinhas, causando um aumento da área de contato entre elas. Considere as seguintes substâncias. Aí dá exemplo de 4 compostos. As moléculas que possuem todos os átomos de carbono sempre no mesmo plano são. Gente, quando a gente observa a geometria do carbono, a gente entende que para ficar de forma planar, a hibridização do carbono precisa ser sp2. E como eu falei na questão anterior, o carbono que tem hibridização sp2, ele vai fazer uma dupla e 2 ligações do tipo simples. E a gente observa essa arrumação apenas na primeira e na quarta estruturas. Porque aqui na segunda, né, que é o ciclo hexano, a gente tem carbonos com hibridização sp3, né, onde a gente vai ter aí as ligações simples. E aqui na terceira, a gente tem os carbonos, ó, esse, são sp3 e este último vai ser sp2, né? Mas todos precisam ser sp2 para a estrutura ser plana. Aí, quando a gente observa a quarta estrutura, ó, aqui eu tenho uma dupla e 2 simples, então está atendendo a restrição. Aqui também, lembrando que ó, eu tenho um hidrogênio aqui para cima e aqui eu tenho um hidrogênio para baixo, tá? Então, esse carbono e esse também vão ser sp2, assim como o último. Então, nosso gabarito vai ser... Ih, tem que dar um nome. Gente, qual o nome desse composto aqui, que é o famoso anel de 6 com duplas intercaladas com simples? É o benzeno, né? Então, a gente já sabe que não vai ser a C, nem a D, todos os átomos de carbono também não, né? Letra E a gente exclui, tá? E esse último, né? Qual o nome dele? Esse C-OH é característico de ácido carboxílico, então, de fato, é um ácido. Como eu tenho 4 carbonos sequenciados, o prefixo é but. Só que, como eu tenho aqui ó, a presença da dupla ligação, gente, aí o infixo aqui ó, não é an, a gente descarta, é um en. Então, é o ácido butenodioico. Então, nosso gabarito é a letra B. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os 2 compostos que nós escolhemos para a nossa opção. Primeiro é o benzeno. Muitas das vezes, a nível de ensino médio, quando a gente está fazendo questão, a gente observa se um composto é aromático por ele ter a presença de um anel benzênico, né? Ser derivado do benzeno. Só que a gente tem que entender que não é somente isso. Existe uma regra de aromaticidade e essa regra ela vai fazer homenagem ao nome de um químico alemão, que é o Ernst Haeckel, tá? Então, a gente teria que explanar melhor, né, se fosse uma questãozinha de aromaticidade, por exemplo, e sair um pouquinho dessa caixinha de que todo composto aromático deriva de benzeno. Como não é o objetivo da questão, só estou pontuando para vocês. O outro composto, que é o ácido butenodioico, ele tem 2 isômeros, o isômero trans, que é o ácido fumárico, e a gente tem o isômero cis, né, que vai ser o ácido maleico. Inclusive, na questão, ele mostra o isômero trans, que nem eu desenhei para vocês no slide anterior, né, um hidrogênio fica para cima, o outro fica para baixo, como eles estão em planos opostos, o isômero vai ser o isômero trans. Então, na questão, ele coloca o ácido fumárico, ele poderia também ter trabalhado com esse nome, ou ter posto até mesmo no próprio enunciado, né, nas opções, né, ter sinalizado que é o trans na nomenclatura, ele não escolheu, né, trabalhar dessa forma, o que tá ok, tá tudo bem, tá? Então, né, um pouquinho a mais aí sobre as nossas substâncias aí do nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão fala o seguinte: para a fabricação de nanotubos, normalmente são utilizados compostos saturados homogêneos em fase gás. Um fluxo desses gases
passa por um catalisador catalítico, liberando carbono para a produção desse material. Dentre os gases abaixo, aquele que poderia ser utilizado como matéria-prima de nanotubos é o... Gente, questão muito tranquila, né? Ele fala de composto saturado. Lembrando que se o composto é saturado, ele só vai ter ligações simples, tá? Então, eu já excluo a letra A, onde a gente tem dupla ligação, a letra D, né? Lembrando que essa bolotinha aqui é equivalente àqueles tracinhos, né, das duplas ligações alternadas, tá? E além disso, ele fala que a cadeia precisa ser homogênea. Nós já excluímos a letra A e a gente já excluiu também a letra D. Para ser uma cadeia homogênea, não pode ter a presença de heteroátomo. Lembrando que o heteroátomo, hétero, né? É aquele átomo diferente que está entre carbonos. Então, a gente acaba excluindo a letra C, desculpa, tá? Por causa desse oxigênio. E a gente também vai excluir a letra E por causa do nitrogênio. Então, nosso gabarito vai ser a letra B. Gente, esse composto, ele é bem interessante. Vamos discutir um pouquinho sobre ele? O butano ele é bem interessante, porque quando a gente tem o butano junto com o propano, a gente tem o que a gente chama de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Os dois são inodoros, ou seja, a gente não consegue sentir o cheiro deles. E, gente, sem sentir cheiro desses gases, por exemplo, se tem um vazamento no botijão da casa de alguém, por exemplo, pode dar algum acidente, porque você não está sentindo cheiro, está, né, liberando gás. Se por acaso você acende alguma coisa, né, libera alguma faísca, pode pegar fogo na sua casa. Então, há um aditivo de mercaptano para a gente sentir o cheiro desse gás, né, quando ele está no meio ambiente. E o que é o mercaptano? Gente, mercaptano é um derivado de um tiol, tá? É um tiol de modo geral, tá? Tiol, para quem não lembra, é tipo álcool, só que tira o oxigênio e bota o enxofre, tá? E esse nome mercaptano, ele vem de uma associação do latim, onde a gente tem o mercurium captans. E o que é o mercúrio captans? É o capturando mercúrio, porque há uma boa interação desse enxofre com o mercúrio, tá? Principalmente quando ocorre ali a perda daquele hidrogênio do grupo SH. Então, gente, paro por aqui. Então, gente, peço que vocês deixem um likezinho aí se vocês gostaram. O comentário, pode colocar um comentário sobre a aula, sobre algum assunto que vocês querem que a gente dê preferência aí na resolução dessas questões. E compartilhem com seus amigos, sigam a gente no canal do Instagram, na rede social. A gente está sempre postando novidades. E é isso, gente. Beijos e até a próxima.